a cultura quando a gente acorda e ouve uma música, quando a gente se veste, quando a gente está, né, trabalhando, quando a gente vai no final de semana, quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai procurar uma receita, quando a gente vai viajar, quando a gente encontra pessoas com sotaques diferentes e fica curioso sobre de onde veio, o que eles fazem nos seus estados, cidades de origem. Cultura é isso, é a nossa história, esse resgate da nossa história, essa construção cotidiana que a gente tem de comungar e de dividir, compartilhar. E o que faz a gente assim, ficar mais leve, o que faz a gente agregar enquanto sociedade. Gosto de mencionar a palavra culturas. Culturas eu acho que remete muito mais à pluralidade de possibilidades de definição de cultura. Por quê? Porque a gente tem desde uma cultura erudita, as artes mais tradicionais, até uma cultura popular, que alguns autores britânicos definem subculturas, que são a juventude, cultura de segmentos como negros, né? Indígenas, por exemplo. Então, esses diversos segmentos etários também, outros segmentos para além da juventude, muitas vezes definem identidades. Num país continental como o nosso, né, a gente poder aproveitar a cultura regional, a cultura municipal, a cultura que fala também de hábitos culinários, né, fala da maneira como o povo se expressa. E até uma coisa que é muito importante na cultura, de enxergar mesmo, né, comparando literalmente do Oiapoque ao Chuí, como nós temos diversidade e em alguns determinados pontos, né, nós conseguimos nos enxergar como um povo, como uma nação. Nossa Constituição de 88, de fato, é um grande marco. Ela visa a proteção do patrimônio cultural material, do patrimônio cultural imaterial, da diversidade de manifestações. As referências também, que é importante dizer, em outros artigos, que não apenas os vinculados à cultura, da proteção da cultura afro-indígena, né? Então, os quilombos, né? As línguas, por exemplo, a proteção das línguas maternas dos povos indígenas, são exemplos que mostram elementos de proteção à cultura também. É importante a gente lembrar que a cultura é um direito humano. Um dos principais direitos humanos no Sistema Internacional de Direitos Humanos são os direitos culturais, que estão muito concretizados, foram absorvidos nos ordenamentos dos países. E quando a gente fala que a cultura é um direito humano, a gente está falando que a cultura também é um elemento indispensável para a consecução da dignidade da pessoa. Sem ter cultura, a pessoa não alcança plenamente a sua dignidade. Tem uma frase, uma declaração de Mário de Andrade, ele diz que a cultura é tão necessária quanto o pão. Então, esse seria um importante marco, né, como um paradigma, assim, você considerar a cultura uma necessidade, né, a ser atendida pelo Estado, né, nesse caso. Política cultural também pode ser vista de forma muito mais ampla. Mas, em geral, a gente fala de política cultural pensando muito nessa relação com o Estado, que, de fato, é o principal ator, né, no campo, é quem ainda tem mais recurso, é quem pode instituir legislação e atuar, né, de forma mais efetiva né, junto a esse campo que é tão complexo. A cultura tem várias dimensões na sociedade e o direito também precisa abarcar essas dimensões todas que a cultura tem. Então, uma dimensão econômica, uma dimensão de cidadania, uma dimensão simbólica. E permitir que a cultura seja acessada traz várias incumbências para o Estado. Se a gente entender a cultura como um direito estrito sensu, como algo que deva ser prestado, uma coisa prestacional, aquilo que você precisa realizar para alguém concretizar um direito, a gente tem aí uma ação positiva do Estado para garantir esse acesso. Você observa, desde a colônia, enfim, quem que era o grande patrocinador de cultura era a igreja, né? A igreja católica, que tinha uma proeminência, um poder muito grande, evidentemente. Então a gente conhece as obras do barroco, as igrejas e tantas culturas e tudo mais, isso é bastante conhecido, né? Com a monarquia aqui no Brasil, com o Império, né, o período imperial aqui no Brasil, no século XIX, também aconteceu a similaridade de monarquias europeias, um incentivo justamente a essa cultura mais erudita. É interessante que havia, por exemplo,
no começo do século XX, uma forma de patrocinar a cultura era ter um projeto de lei dedicado a dar uma bolsa para um artista específico, por exemplo, uma coisa que hoje em dia seria muito curioso, né? Para falar mais especificamente, né, de políticas culturais ou políticas públicas para a cultura, a gente situa aí mais ou menos entre a primeira e segunda metade do século XX, que aí quando surge também, né, uma perspectiva de políticas sociais como um todo, então da ideia, né, de que o Estado deve prover saúde, educação, e aí a cultura entra também como um fator social, né, um serviço, né, que o Estado deve garantir e também, de certa forma, prestar, né, à sociedade. Se a gente fala que nós temos o direito cultural à formação artística, a gente tem o direito ao consumo, a gente tem o direito de acessar as linguagens artísticas, a gente está falando de construção de equipamentos, a gente está falando de realização de programação cultural, a gente está falando de produção de espetáculos, a gente está falando de investimento em setores culturais. Tudo isso são direitos que passam a ser concretizados porque o Estado precisa ter uma ação prestacional nesse campo da cultura. O incentivo às artes, como a gente conhece, ele é mais recente, ele é dos anos 80, né? Então, o Sarney, no seu governo, ele instituiu a primeira forma de lei de incentivo à cultura, que foi remodelado com a Lei Rouanet, que eu acho que talvez é o grande marco aí que inequivocamente todos conhecem pela referência, né? Nos estados a gente tem também uma profusão até pela década de 80, 90, de muitas leis de incentivo. A gente pode pensar como um certo incentivo à organização do setor, porque elas vão determinando como esse fomento deve ser feito, quem pode, né, obter o recurso, de que forma, como você deve prestar conta. E aí, a partir da década de 90, né, a gente vai tendo uma maior institucionalização. Nos anos 2000, a gente tem uma profusão de iniciativas, né, a partir do governo federal, né, e aí, em especial do Ministério da Cultura, não só junto, né, à legislação de incentivo federal, mas também com um incentivo muito grande a editais, né, editais públicos, seleções públicas, projetos, né, de mais diversos, formas, né, e mecanismos de apoio e suporte ao campo cultural. É extremamente importante, porque inclusive quebra um pouco da hegemonia, né? Então, assim, ele diversifica os projetos, porque acho que o Estado ele tem por obrigação incentivar projetos diversos, né? Então, você vai estar dando oportunidade e acesso tanto para artistas diversos, né? Como você vai possibilitar plateias diversas, né? Porque também você vai estar possibilitando gratuitamente, né? Ou em diversas plataformas. Então, eu acho que essa multiplicidade tanto de artistas, quanto de gêneros, quanto de público, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? E em âmbito federal, a gente recentemente, né, teve uma iniciativa de muita importância, muita relevância, né, que foi a Lei Aldir Blanc, que destinou para o campo cultural um aporte de 3 bilhões, né? E só para que se tenha ideia, né? A gente fala muito de Lei Rouanet, mas a média, né, da contribuição, né, do aporte que a Lei Rouanet traz, né, anual fica entre mais ou menos 1,2 bilhões e era, né, o principal mecanismo de fomento à cultura federal, né, em âmbito federal do país. E aí a Lei Aldir Blanc conseguiu trazer 3 bilhões de forma muito mais regionalizada, organizada, com a distribuição também, né, a partir dos municípios e dos estados. Então, acho que é uma iniciativa de grande importância e que, né, há uma previsão de continuidade, né, a partir das leis aprovadas, né, a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II, e que, a princípio, né, prevê uma continuidade de aporte anual de recursos até 2028. A isenção fiscal ela é uma abdicação de imposto. A empresa tem um imposto a pagar, seja ela no plano estadual, municipal ou federal, não importa de qual seja a origem do recurso da lei, e a partir de um projeto que vai incentivar a utilização cultural, que é aprovado e ele está enquadrado, né, dentro, né, do ambiente cultural, o valor, né, não todo, né, mas uma parte do valor daquele investimento sai do bolso da empresa. Só que ao invés de sair do bolso da empresa para pagar imposto,
sai do bolso da empresa para pagar o investimento. Basicamente, os impostos envolvidos são o ICMS e o ISS no caso das prefeituras. Se a empresa tinha lá, sei lá, 10 milhões que ela tem que pagar de ICMS, né, para o estado X. Então, aí se ela pode abater, se ela direcionar 300 mil reais para a cultura, ela não vai precisar pagar esse como ICMS. Então, alguns estados adotam editais, outros casos é mais uma coisa mais fiscal mesmo, já diretamente menos direcionada, vamos dizer assim, fica mais aberto ao patrocinador escolher quem ele vai patrocinar. E a esfera federal, eles têm um mecanismo um pouco diferente. Enquanto em alguns estados esse direcionamento dos recursos dos impostos é mais determinado por editais, ou seja, tem um certo direcionamento mais para algumas áreas que o estado X e o estado Y queiram patrocinar, queiram fomentar o patrocínio. E na esfera federal não, isso é bastante livre. Então é o agente privado, esse patrocinador, esse doador o incentivador que vai determinar quem que vai receber o recurso. Não é possível produzir cultura sem as políticas públicas, se a gente pensar a cultura como cidadania e como um elemento a ser democratizado e possibilitado para todos produzirem. As políticas públicas são fundamentais justamente porque elas trazem um efeito, que é um efeito de pensar no interesse público, através do qual as condições de produzir cultura vão ser postas. Todo recifense sabe o que é frevo, já ouviu falar, conhece a música, conhece a dança. E aí, as pessoas com deficiência visual, elas conhecem a música, né? Mas aí eu percebia que, a dança, elas não sabiam o nome dos passos, mas não sabiam como esses passos eles eram feitos, né? Conversando, né, com passistas, com outras pessoas relacionadas ao frevo, com pessoas também da acessibilidade. E aí, a partir disso, eu comecei a criar esse projeto, né, que é o Frevo às Cegas, que seria a montagem de um glossário com a audiodescrição dos passos principais de frevo. Funcultura, né, que é o principal edital estadual, né, que é o Fundo de Cultura daqui do estado, e ele tem diversas áreas, né? Então, como eu imaginei, como é um projeto inédito, como é um projeto que tem esse tema da inclusão, né, da acessibilidade, eu resolvi arriscar, né? Esse glossário vai servir tanto para as pessoas com deficiência visual, que elas vão ter esse material, então, ela quer saber como é tal passo, ela vai ter o material e vai saber a descrição desse passo. Um profissional de acessibilidade também, que olha, eu vou fazer um espetáculo, então a menina já pesquisou, então eu posso usar esse material como referência. Um professor que vai dar aula de frevo, então ele pode ter a descrição, ele vai receber um aluno com deficiência visual. O Passo do Frevo é um apoiador do projeto, né? E aí, quando a gente divulgou, né, que ia ter essa oficina, a oficina ela tem como prioridade alunos com deficiência visual, porque aí a gente criou um glossário inicial e colocou no mundo nessa oficina, né? Então, na oficina de frevo, a gente pôde utilizar essas audiodescrições desses passos básicos para esses alunos, né, e ensinar para eles. Então, a gente fazia assim, a gente descrevia primeiro o passo e aí eles iam fazendo no corpo, eles iam dançando. Sempre que tinha alguma coisa mais direcionada para pessoas com deficiência, era uma coisa assim mais de projeto social, né? Então, uma coisa mais de autoajuda, de um projeto social. E aí, não, essas pessoas, elas querem dançar, elas querem ir ao cinema, sabe? Elas querem participar da vida como as outras pessoas, né? Porque elas têm esse direito e o Estado tem a obrigação de fornecer isso para elas também. Realizava todas as nossas cursas, tocava os nossos saraus, os nossos eventos com um sonzinho bem capenga, né, parecia uma caixinha de maribondo, né, mas a gente tinha essa vontade, essa verve, né, de fazer a cultura acontecer, né, de fomentar o cenário cultural da cidade. Então a gente ia agregando artistas para poder participar desse sarau, com poesia, com música, com dança, com teatro, né, e até chegar no FAC,
Foi um longo processo, assim, né? O Supercine foi um projeto, né, que aconteceu em 2019, foi um projeto que atendeu ali uma quantidade, né, bem grande de estudantes, né, que puderam participar. Então a gente assistia os filmes, depois tinha um debate sobre esses filmes, sobre a temática desses filmes, né? E um outro projeto que também a gente conseguiu uma vez recurso pelo FAC, né, que foi o Domingo no Parque, que aconteceu em 2017, foram 10 eventos que a gente fez. Esse espaço, que é uma mata, né, uma unidade de conservação, sempre foi muito mal vista pela comunidade por ser um espaço violento, perigoso, né? E nós fazendo evento lá mês a mês e mantendo essa frequência e mostrando para a comunidade que não conhecia o espaço, quando ia lá para participar do nosso evento, olhava e falava, poxa, aqui é legal, aqui é um espaço bacana, né? Então dá para se ocupar, né, esse lugar. E quando as pessoas estão ocupando os espaços, né, a criminalidade, ela vai se afastando, ela não quer estar ali onde as pessoas estão circulando, né? Então a gente conseguiu, por exemplo, com um projeto como esse, né, inclusive, são dados da própria Secretaria de Segurança Pública, né, diminuir em 75% os índices de violência na região naquele ano, né? Então é muito importante que a gente consiga realmente acessar essas políticas, tocar os projetos, porque para além do fomento da cena cultural, do fomento de artistas, né, que estão tirando seu ganha-pão ali muitas das vezes, né, das políticas do FAC e tudo mais, a gente também, né, contribui para a cidadania. Periféricas, ele surgiu, na verdade, já através de um edital, que foi o VAI. A gente surge dentro do VAI com o Cine Campinho, que já é um grupo que fomenta a cultura na periferia de Guaianazes, e eles convidaram a gente para poder fazer um filme. Se não fosse pelo incentivo, se não fosse pelo recurso público, eu jamais poderia alugar um espaço no campo audiovisual, porque a questão de trabalhar com equipamento, de você ter verba para poder se locomover, tudo isso influencia no que você vai utilizar para poder fazer o audiovisual. E antes desses momentos, antes de a gente ter acesso a essa verba, isso era muito longe para a gente. Então, para mim era inalcançável. A partir do momento que começaram a surgir essas leis de incentivo, essa movimentação para a gente poder acessar os editais públicos para poder fazer audiovisual, eu acho que aproximou mais, e inclusive isso influi na nossa linguagem, né? Porque a gente está trazendo para um campo audiovisual uma linguagem que não era tão trabalhada, que é o nosso ponto de vista das pessoas periféricas, das minorias, e eu acho que isso é extremamente importante. Com esse recurso, a gente consegue alcançar espaços que é necessário trazer essa linguagem, esse ponto de vista nosso. Quando se investe em cultura, todo mundo ganha, de todas as formas possíveis, assim. Se existe uma maneira de você divulgar o seu país, é a música, é o cinema, é o teatro, é o audiovisual, são as artes plásticas, são as expressões populares, é o artesanato. Tudo que fala de Brasil e que a gente puder aumentar a exposição disso, é uma forma de trazer curiosidade, de trazer mais pessoas para dentro daqui do Brasil, trazer mais turistas para o Brasil. E aí estamos falando moeda forte, estamos falando de hotéis, restaurantes, todo um ecossistema enorme que gira em torno da cultura direta ou indiretamente. É um dos setores que mais gera emprego, inclusive teve um estudo recente aí que mostrou que o setor de cultura é o que mais gera emprego com menos recurso, porque para qualquer produção, seja do audiovisual, que realmente é gigantesca, ou mesmo o teatro, que também é bastante grande, a gente tem muitas pessoas envolvidas que o público nem imagina, né, que tem envolvido. A gente tem aí uma produção média de cinema, por exemplo, pelo menos 200 pessoas contratadas ao longo de pouquíssimos meses, né? O setor da cultura, né, segundo os dados do IBGE, ocupava em 2020 4,8 milhões de pessoas, né? Isso representava 5,6% do pessoal ocupado no país.
O valor adicionado, né, pelas atividades culturais em 2019 foi de 256 bilhões, isso equivale a 9,8% do total, né, da riqueza criada pelos setores econômicos no Brasil. A cultura representa, né, um percentual de todo o investimento, do gasto, né, que o Brasil tem, mas quando você olha, né, não fica concentrado no micro, mas amplia, né, a visão da cultura, entrando no lazer, na cultura, na viagem, na culinária, restaurantes, aluguel de carro, seguros, financiamentos, né? Isso é pelo menos 2 a 3 vezes maior do que o PIB da cultura. Quando você direciona recursos públicos, há um cálculo que mais ou menos, dos 100% de recursos públicos que são investidos em cultura, mais 20% é acrescentado pelo setor privado. Mais ou menos isso aí, varia um pouquinho de acordo com a época, mas então para vocês terem uma ideia de quanto essa indução da política pública é relevante. Quer dizer, quando o poder público põe dinheiro, não vem apenas dinheiro público, vem um plus, um extra de dinheiro privado, né? Que é para movimentar a própria cadeia produtiva que está sendo incentivada. No ano passado a gente lançou o primeiro programa de atração de filmagens do Brasil, né? Isso é um mecanismo que existe em mais de 90 países pelo mundo, que é você oferecer é chamado de cash rebate, ou em alguns casos tax rebate, que é a devolução do imposto gasto ou a devolução do recurso gasto no país, ou na cidade, ou no estado. E o nosso programa de cash rebate, ele foi o primeiro do mundo a incluir nele questões de diversidade, de inclusão social e de sustentabilidade, né? Então, para explicar um pouquinho como funcionou e como isso atrai filmagens, vem uma filmagem estrangeira, por exemplo, para o Brasil, para São Paulo, nesse caso em específico, e 20% do que ele gastar na cidade, ele tem de reembolso através desse programa da SPCine. Para além desses 20%, para cada pequena ação que a gente coloca lá, a gente chama de critérios adicionais, como, por exemplo, a contratação de equipe brasileira, como, por exemplo, a contratação de mulheres em funções-chave, de pessoas pretas, de pessoas LGBT, de questões de sustentabilidade também, como a substituição de copos descartáveis por copos laváveis, a utilização de geradores limpos. Isso vai se somando pequenos percentuais até chegar no limite de 30%. O acesso à cultura num país como o Brasil, com essas dimensões, com essa complexidade, com essas variações culturais que tem, só é possível se o Estado atuar plenamente pela democratização dos meios de produção e acesso e fruição cultural. Não dá para pensar em fazer com que todas as regiões, todos os segmentos culturais, todas as linguagens, todas as expressões consigam se desenvolver sem pensar em política pública para todas elas. Muito necessário, muito importante, né, que nós, enquanto artistas, né, e também enquanto produtores culturais, né, a gente possa conversar mais, né, e poder falar das nossas dificuldades, né, e que esses nossos anseios, né, possam ser escutados por quem, né, tá ali legislando, né? Então, que a gente consiga ter voz, né, verdadeiramente para ir ressignificando e aperfeiçoando cada vez mais essa política cultural, né? Não é só questão de produzir cultura, o fomento, eu acho que ele vem com essa viés de produção, sim, mas eu acho que ele dá o acesso, inclusive, para o consumo de cultura, que é muito importante dentro do país. Então, é um vínculo, é uma roda que eu acho que é interessante e que torna o nosso país mais rico, mais saudável, mais inteligente. O povo que não conta e conhece a própria história está fadado a repeti-la para sempre. Então, a construção de uma identidade nacional, de uma identidade cultural de um povo é o que fortalece esse povo.
Obrigado.